Eu, Rafael Mariatti, tô aqui do lado do meu parceiro Pedro Marques. Fala aí, Pedrão, tudo bom? Tudo jóia, Rafa, você? Beleza! E hoje a gente tem aqui um convidado ilustre aqui. Paramos um pouco com o bartender para ir pro salão. A gente sabe que os garçons são as pessoas que mais veem coisas, mais têm história para contar. Então a gente trouxe um garçom muito especial aqui, tá? Histórico, conhecido também como pai do gramário, tá? O grande Seu Raimundo. Fala, Seu Raimundo, tudo bom? Bom dia. Seja bem-vindo. Prazer e agradeço essa oportunidade de estar fazendo parte desse podcast, com certeza. Iniciando aí, dando essa oportunidade a nós que trabalhamos nessa área da gastronomia, né? Boa. Prazer é nosso, Raimundo. Que agregue toda a parte hoteleira, né? Que bar e restaurante, bartender, garçom. Então, acho que está tudo junto ali, é uma engrenagem, né? É isso aí. E vamos falar aqui do nosso patrocinador, que é o AMZ, né? Deixa eu pegar a garrafinha aqui, eu sempre fico longe da garrafa, tá? O Gin AMZ Tropical Gin, o primeiro gin de jambu direto da Amazônia, tá? Então, você não conhece o jambu é uma flor que vem da Amazônia, tá? É uma flor que parece até um carocinho do girassol, assim. E ele é rico em espilantol. O espilantol, ele dá uma sensação diferente na boca, que faz a boca tremer, assim. Dá uma dormência, é divertido, tá? E é um gin bem cítrico, então para quem gosta de tomar drinks refrescantes com gin, é uma boa pedida, tá? Você pode achar em qualquer marketplace do mercado, pode achar também nos grandes distribuidores, no Brasil inteiro já tem a MZ Tropical Dry Gin, tá? Para quem quiser tomar um gin tônica pronto, não tô com saco de preparar um gin tônica, tem também aqui, ó, a latinha, jambuzinho aqui, ó, jambu tônica em lata pronto. E para quem quer economizar um pouco mais, eu tenho um bar, comprei a garrafa, queria economizar um pouco mais, tem a lata de refil, ó. Isso aqui é gin puro, não é gin tônica, tá? Essa lata aqui tem 355 ml, 2 latas dá uma garrafa, tá? E sai 20% do valor da garrafa. Então, vale muito a pena você comprar algumas garrafas e depois ir repondo com a MZ Tropical Dry Gin, tá bom? É um gin kasher, tá? E você consegue encontrar todas essas variedades no site da MZ, que vai estar aqui na descrição, tá? E também nos melhores distribuidores do país. Tem aqui a garrafinha aqui, que é pro Seu Raimundo. Opa, Essa é sua, Seu Raimundo. Desde já, olha. Essa é sua. Essa vai fazer parte do seu arsenal. É isso, e de todos aqueles drinks que for preparado aqui para frente. Principalmente em casa e logo mais que seja nos bares e nos lares de todo, né? É isso aí. Chega. Porque é engraçado. Pode falar. O jambu eu já até conhecia, ouvi falar, trabalhei com jambu, onde eu tive a oportunidade de ter um grande chefe, né, que era o Alex Atala. Ele que trouxe o jambu em folha para até servir como um tempero lá, né, o peixe, né? Lá no Dalvidito. Mas a gente vai falar mais disso daí, né? Aí eu conheci o jambu e também, exatamente como você falou, antes era usado pelos índios lá em tratamento dentário, quando ia extrair um dente, eles faziam toda essa anestesia com o jambu. Pra anestesiar, é verdade. É verdade. Vai aprendendo aí, bartender. Você que fica contando só historinha meia boca aí, ó. O Seu Raimundo tem história também pra você, tá? Agora... Só aproveitando aqui pra falar pra vocês, se vocês beberem, não dirigem. Se beba sempre com moderação e não compartilhe esse conteúdo com menores de 18 anos, tá bom? Boa. Fala, Seu Raimundo. Agora é sua vez. Quando foi que você chegou em São Paulo? Quanto tempo faz que você está em São Paulo? Você é lá do Piauí, certo? Sou lá do Piauí. A gente costuma até, às vezes, brincar com o cliente quando eles chegam e perguntam: de onde você é, Raimundo? A gente costuma dizer que é de P2 City. Ele fala: mas onde é P2 City? A gente diz: lá dos Estados Unidos. Aí virou já uma graça. Mas por quê? Diz, Pedro City é uma cidade de Pedro II, é de uma região serrana. Olá, Pedro II, toda vez que vem alguém do Piauí, eu falo de Pedro II. É uma região serrana, que a gente, aí por que Estados Unidos? Estados Unidos do Ceará. Pedro II está ali dividindo ao Ceará. Então, o clima menos, enquanto Teresina é 40 graus na sombra, Pedro II chega a 19, 18, no final da tarde dá aquela brisa. Um friozinho, né? Isso, até tem festival de inverno, para ter ideia. Sim, sim. E Pedro II, na verdade, é um subdistrito de São Paulo, né? Porque tem mais gente Pedro II aqui do que em Pedro II. A gente costuma dizer que
tem vilas aqui que tem o nome da rua, a gente não conhece como a rua X, conhece como a rua P2, Rua dos Pedros Fluminense, Zona Sul mesmo, a Maria Sampaio, lá parece uma... Veio todo mundo, ficou ali. Não teve um bar de São Paulo que eu não tenha trabalhado com garçom, um bartender de Pedro II. A gente costuma dizer isso para os clientes, olha... Aí, quando eles questionam, a pessoa, inclusive, foi eleito, tipo assim, lá, a gente costuma dizer que é a cidade da gastronomia, né? Que é onde importa, é onde importa garçons, né? Não só traz garçons. É o maior exportador de garçom no Brasil. Para o mundo inteiro, já. É isso. Ô, Raimundo, aproveitando que você tá falando, você é do Piauí, tira uma dúvida aqui pra gente. Raimundo Nonato. É óbvio que você é tem um pouquinho mais de tempo aí do que o personagem do professor, né? Mas eu já conheci outros Raimundo Nonato. Qual é a fixação com esse nome? Principalmente o pessoal nasceu ali em 60, 70. Qual que é a fixação com esse nome aí? Então, eu vou contar. Até porque na hora que a gente fala Raimundo, no meu crachá tem lá Raimundo, o pessoal muito questiona. Raimundo Nonato. Aí lembra já da personagem, né? E é verdade, naquele tempo, hoje o pessoal gosta de nome exótico, nome bonito. Vai lá para ver qual o nome que está passando na novela ou alguma coisa assim. No meu, naquela época lá, os pais da gente, a primeira pessoa que eles iam inspirar o nome do filho era do irmão, de alguém que tivesse uma referência. E o meu, além disso, foram olhar na folha do ano, quando também costumava ver ou no calendário ou nome, tipo na Bíblia até. E o meu foi no calendário lá. Foram ver do dia do ano, dia 31 de agosto, dia de São Raimundo Nonato. Aí, se era para ser um outro nome, então vamos botar Raimundo Nonato, que era o dia era do um santo. Então, dia 31 de agosto, dia de São Raimundo Nonato, aí o pai tá batizado com esse nome. Você sabe qual santo que é esse? É santo de que causa? O São Raimundo Nonato, ele acho que defende os pobres lá também, que nem São Francisco, né? Tá ele certo. Não tem... Boa. Porque... E aí, você veio para São Paulo com quantos anos? Aí eu vim para São Paulo, assim, eu acho que toda mulher quer completar 15 anos para fazer aquela festa de debutantes. E o homem lá no norte, naquela época, a gente queria fazer 18... Para vir para São Paulo. Para vir para São Paulo, porque era Brasília, Rio já estava passando, então naquela fase ali era 18. E eu disse, eu vou ter que comprar minha passagem antes do 18, porque estava na época de um auge, tinha passado uma troca de moeda, o governo... Eu tinha que comprar uns 3 meses minha passagem, já programando para quando tivesse 18 anos vir para São Paulo. Entendi. E... Foi assim, a ideia, quem tinha mais um custo, os pais mais financeiramente bem, tinha aquela coisa de estudar, continuar os estudos. Mas a faculdade mais próxima era Teresina, era Fortaleza, Recife. A nossa cidade é uma cidade pequena, até naquele então ali, você tinha o estudo até a 8ª série, no caso, era o antigo ginásio, né? Sim. Era a época do ginásio. E o curso que a gente tinha, a formação mais era datilografia, né? Entendi. É a época da datilografia, que hoje as maquininhas acabaram, que você só vai ver em cartório, né? Que é o curso que os bartenders dos anos 70 e 80 mais falam aqui. Todos que passaram aqui falaram, fiz um curso de datilografia, ou fui bem, ou não passei, eu não sei o quê. Então, quem tinha um curso de datilografia, ou ele ia ficar empregado ali na cidade, na prefeitura, no cartório, era limitado também. Hoje tem que ter concurso, claro, né? Mas naquela época tinha que ter curso da datilografia. Aí o que acontece? Eu disse, não, terminei o meu ginásio, vou para São Paulo. Não tenho condição de fazer uma faculdade, então lá, quem sabe, futuramente eu faço. Aí eu vim endereçado a ninguém. A única pessoa que eu tinha endereço, que eu não tinha noção que era São Paulo, uma cidade, mega cidade naquela época, já só a vontade divina, né? Cheguei em São Paulo e encontrei um primo, né? Então esse primo, ele disse, olha, você está aqui, vai ficar comigo e vamos ali trabalhar. Ele me levou ao Nacional Clube, um clube no Pacaembu. Esse clube era um clube de executivo, não era esportivo. E lá eu acho que foi onde eu comecei a gostar do que eu continuo até hoje. É um clube assim que até hoje existe. Você caiu na profissão, Sim. então? Aí, naquela época, era fácil o emprego, não tinha que mandar currículo, era referência. Meu primo levou lá, aí falaram, tem uma vaguinha ali. Aí a vaguinha lá era começar de auxiliar de cozinha, na época, chamava ajudante de cozinha. E o Nacional foi uma escola para um monte de gente, né? O Nacional, a gente ali já entrava dizendo que era, para quem tinha saído da datilografia, ali já era um Senac, né? Então, eu tive essa oportunidade de trabalhar no Nacional e quando eu saí lá, eu disse, agora eu estou meio que formado para carregar bandeja. Já tinha gostado. E assim, eu trabalhei na cozinha, me deram a oportunidade de, ali naquela época, hoje vem tudo
pacotado, vem tudo preparado. Naquele tempo a gente tinha que aprender do zero. Você aprendia a fazer a maionese, você aprendia a fazer o molho de tomate, tudo. Eu tive essa preparação, né? Aí ficou aquela disputa. O pessoal disse, olha, ou você cresce na cozinha ou vamos tentar para o salão. Aí o mestre disse, vamos te dar uma oportunidade de salão. Aí veio onde entrou o Bernardo Esconza, né? Que era uma pessoa do bar, um senhor muito, assim, dedicado ao trabalho naquele tempo. E ele falou assim, então, antes de ir para o salão, ele vai passar para o bar. Estou precisando de um ajudante de lavador de copo, chamava ajudante de bar, que hoje é barbeque. Sim. E dessa oportunidade eu fui para o Bernardo Esconza, aquela paixão toda, eu não sabia, não tinha noção assim do que seria atender cliente. Foi ali que eu comecei e me apaixonei até hoje. Você era bom de falar com as pessoas assim? Você tinha uma boa habilidade? Não, eu cheguei bem tímido aqui em São Paulo. É. Então eu acho Desenvolveu, né? Desenvolvi muito. Você acha que desenvolveu mais no bar ou no salão? Então, aí eu fiquei no salão, no bar, lavando copo, o seu Bernardo sempre tentando explicar as coisas. Naquele tempo mais era o clássico, não tinha essa coisa de autorais que nem hoje. O que tinha fora dos clássicos era preparado na base de suco, refrigerante, alguma coisa ali, preparado na hora. E aí surgiu uma vaga para o salão. E eles me deram essa oportunidade para eu trabalhar no salão. Já sabendo um pouco da cozinha, um pouco do bar, que eu tinha aprendido, já fazia 6 meses de bar. E era muito legal lá, tinha a parte social, tinha a parte de eventos, tudo. Falaram, vamos treinar bandeja agora. E você chegou a fazer drink lá, não? Ele me preparava, né? Mas lá, como aquelas pessoas figurões gostavam de falar sempre com o Bernardo, eu ficava mais na retaguarda, né? Era um montador de bar. Mas qual drink que você fazia bem lá, que você fazia bastante? O que eu aprendi na época dos clássicos era o tradicional Dry Martini, que todo mundo tinha aquele Dry Martini para por direito, né? Aqueles senhores chegavam, que hoje é Dry Martini, é uma preparação diferente. Naquele tempo era copo longo. Era a marguerita. Tomava dry no copo longo lá? Aliás, Dry Martini, desculpa, era copo taça, né? Mas era o gin tônica. Gin tônica do copo longo. Era gin fizz, gin tônica voltando. O Dry sempre preparando como até hoje, né? Você fazia toda aquela preparação, deixava a taça gelada. Gin tônica, só limãozinho e acabou, né? E o seu Bernardo tinha muito essa coisa de ensinar pra gente, voltando atrás, o Dry, o clássico Dry não pode sair daquela taça já que é batizada por ela, né? Então, sim. E eram essas coisas, o que eu aprendi lá, o básico, dentro da coquetelaria, evoluí em outro bar que eu fui trabalhar, mas sempre no clássico. Aí, quando inovou, eu já estava fora do bar, porque eu me dediquei mais ao cliente mesmo. E daí, segui, né? Mas sempre tentando interagir com os autorais que começou a entrar, porque o clássico a gente já tem mais ou menos aquela base mesmo, estando fora do balcão para o cliente. Já sabe todos. E hoje, bom que vê isso, evoluindo a cada vez. Inclusive, agora tem o Tropical Dry Gin, que está para evoluir, né? Isso aí faz parte da nova coquetelaria. É isso aí. E lá foi assim, lá eu trabalhei por 4 anos. Foi o que eu quero dizer, que foi minha primeira escola e foi dali que eu disse, eu não quero mais outra área, né? Porque eu desisti de outras faculdades, então vai ser essa, aprender dessa. A coquetelaria, o que fizer parte da gastronomia e coquetelaria, eu quero estar junto ali. Ô, Raimundo, você falou, só voltando um pouquinho atrás, você falou de Pedro II, você falou que, a gente estava brincando aqui falando da exportação de garçom, né? De Pedro II. Mas como que isso virou uma coisa tradicional de tipo, as pessoas, o cidadão de Pedro II vem para São Paulo ser garçom? Como foi isso? O pessoal daqui vinha, arrumava emprego e trazia, é isso? Isso. A galera de lá? Você tinha duas coisas. Chegava em São Paulo, ou você vinha trabalhar na área de restaurante, que era quem trazia. Tinha muita vaga, é isso? Trazia uma graninha ali para pagar a tua pensão, até enquanto arrumasse uma vaga. Eu ia morar com alguém que sempre era pensão. Região de Pinheiro, essa região da Pompeia, era onde garçom ficava. Não tinha esses... Não tinha arranha-céus que nem hoje, que a gente tinha, digamos assim, a parte nobre, que era Jardins, a outra parte Rebouça, sentido, era mais para aquela área Arthur Azevedo, Teodoro Sampaio, ali era mais a parte que garçom se hospedava, morava, porque estava tudo perto, de Itaim, Jardins, Pacaembu. Aí tem assim, ou a pessoa chegava para trabalhar na obra, já por intermédio de alguém também, que naquela época a obra estava muito avançando já, ou ele ia trabalhar em restaurante. Mas sempre tinha um que trazia o outro. No meu caso, eu era o mais velho de 10 irmãos. Você trouxe todos? Hoje estão todos. Cada vez que ela era uma briga com o pai, porque ele era muita saudade já da gente, e ainda trazer mais um, né? Imagina. E de 10 irmãos, claro que na época tinha alguns pequenos. A gente veio a ideia essa. Meu pai disse, era comerciante e lavrador,
Ele falou, pô, só que ele se dedicava, ele disse, ele não queria que a gente ficasse na roça, queria que a gente fosse estudar. Estudar. Mas chegou naquela, como eu disse, era o ginásio, e depois você ia ter que fazer faculdade em outro lugar, ou senão eu vim para São Paulo. E a gente queria a independência, vou para São Paulo. Aí disse, não, mas para São Paulo, na época era serviço de preguiçoso, que era vir para São Paulo, não queria ir para a roça, né? E a gente chegava aqui, tinha esse negócio era pegar mais fácil mesmo, né? Sombra, e já quando gostava do trabalho, aí acontecia que tirava férias. Quando você tirava as férias, você ia lá, já trazia mais um. Quando nós percebemos, tinha 7 irmãos aqui. Nossa Senhora. E quem falou que carregar bandeja é fácil também? Né? A gente costumava dizer que não é fácil. Quem está dentro sabe, né, como é. Tem que ter dedicação, tem que ter todo um... Porque não é só carregar bandeja, tem que carregar a bandeja e saber servir, né? Não é só chegar lá e jogar de qualquer jeito, então é todo um processo, né? Então, e a gente fala... Você derrubou muita coisa quando você começou a aprender? Né? Sim. Em alguém você derrubou? Eu mesmo não derrubei assim diretamente em pessoas, mas um amigo seu? Antes da mesa, e antes a gente era muito... Hoje é muito lata, é mais apoiado. Antes era muita garrafa, era aquelas... E era aquela bandeja de alumínio ou de prata que era lisa, que né? escorregava tudo. Tinha esse boizinho de antiderrapante, né? Então, aquilo ali fazia até com que a gente ficasse melhor, porque a gente ia tentar cada dia melhorar, a gente treinava até nas horas vagas, para não dar esses casos, mas acontecia. No caso, era melhor a gente tirar do que uma pessoa tirar da tua bandeja, que naquele susto. Por exemplo, uma vez teve o aniversário da Hebe Camargo no Badesarte, eu já estava lá nessa... E eram 80 pessoas. Peraí, vamos por parte. Você saiu do Nacional, você já foi pro Bar das Artes? Fui. Ah, tá. Não. Saí do Nacional. Antes do Bar das Artes, eu fui pro Rubaiá. Então, no Rubaiá, eu fiquei 3 anos. Rubaiá também ali é a máfia de Pedro II, né? Se você não é de Pedro II, você tem que trabalhar em alguma casa ali paralela dos caras para conseguir vaga, né? A gente costuma dizer que nesse nosso ramo, quem foi em um restaurante, eu acho que pelo menos 90%, aqui em São Paulo, pelo menos, que eu conheço, é onde eu conheço mais essa história. Você vai encontrar, no mínimo, 2 ou 3 Pedro II. O cara não fala que é do Piauí, ele fala, eu sou de Pedro II. Isso é, quando é 2 ou 3, acontece em 8, 10, 12, você percebe que não, o cara está em volta a metade do restaurante, né? E por isso que a gente costuma dizer que lá estava com a ideia de ser feito, eu não sei se vai ser concluído ou não, a faculdade da gastronomia, né? Ah, é? Porque lá diz que foi um ponte, né? Sim. Então, tem outras cidades. Seria legal, né? Aí a gente costuma brincar que até Piripiri, que é uma cidade próxima de Domingos Mourão, quando eles falam é do Piauí, as meninas não, é de Pedro II. Quem não é, porque aprendeu ali, convivendo ali com eles. Verdade. E ainda hoje vem gente de lá para cá para ficar em salão e... Todos os dias, né? Tem aquela coisa de também nas capitais, hoje em dia já voltaram, tem bastante bons restaurantes, alguns voltaram. Mas predomina aí, o pessoal vem... Só que também hoje o pessoal já tem faculdade para outras coisas, né? Já não é mais só a gastronomia. A turma mais jovem já estão aí com outras... Mas a gente quer que os filhos da gente não sejam, quando percebe, já estão dentro desse ramo também, né? Que nem o Mário Oliveira, o outro meu filho, que é o mais velho, o Rodrigo, ele gosta muito de vinho. Fez Senac para tentar saber mais sobre vinho. Fez tudo que é mesa em plástico, também Senac, como curso de garçom, de maître. E hoje ele é maître de uma casa no Jardim Sul, né? Uhum. Então, a gente acha que o filho vai ser algo diferente da profissão da gente quando vê está dentro. Está dentro da profissão também, né? Esposa não tem jeito. Filhos, mulher e irmão para... Todos os irmãos estão trabalhando aí no setor? 7 irmãos. Somos 10, como eu disse. 2 foi para a área de professor, uma comerciante, uma dona do lar e nós 7... 2 mulheres e 5 homens dentro dessa área. Quem se deu melhor aí? Eu não posso falar assim que... Eu sempre... eu tenho aquela coisa, gostar do que eu faço, né? Uhum. Então, tipo assim, mas meus irmãos, tem um que é maître do... Não sei se pode falar o nome do... Pode falar em qualquer lugar. Tem um que é maître do Tratoria faz anos, já há 7, 8 anos ali. Tem um outro que gerencia uma casa há uns 12 anos, o Edmilson, lá no Campo Belo, no Agelo. Tem um outro que é maître... que já tem filhos dentro lá também, que está no Sírio-Libanês, o Mauro. Então aí tá tem todo mundo bem, Bira, né? o Bira, assim, o Bira trabalhou muito tempo em São Paulo aqui, que é o mais novo, e voltou, está em Teresina, em restaurante lá também. E assim, a gente está... Tem a minha irmã Isabel, que trabalha na área de restaurante, a Betinha, que trabalha nos Jardins. Então, assim, 7 irmãos ali. Aí você vai olhar,
sobrinhos, parentesco, cunhado, cunhadas. Vocês são donos da cidade então, já. A mulher para um arroz, não tá todo mundo ali, a gente... Então, dá para fazer um restaurante. Isso sem contar, a gente tem aquela parte. Pessoal, tem uma pessoa para trazer amanhã, a referência hoje somos nós, né? Verdade. Você precisou de um funcionário, independente do que seja, do rapaz lá que vai ficar na pia ao maior cargo, a gente pode dar uma dica e assim, ainda tem essa indicação, porque o pessoal diz, olha, se mandar currículo, eles nem olham, se botar num e-mail lá, não vai dar certo, então tem como você dar uma... E é um prazer quando a gente arruma um emprego para uma pessoa assim que está precisando, né? E hoje tem bastante, depois da pandemia principalmente. Sim. A gente se sente feliz e realizado quando não está dando certo só para a gente, como tenta ajudar uma pessoa que está parada e é isso. Eu lembro que quando eu comecei no bar, todo mundo falava assim para mim, não, porque quando você puder, você tem que arrumar uma vaga no Rubaiá, você tem que conhecer a galera de lá para conseguir uma vaga lá. É verdade ou é lenda que se ganhava muito dinheiro lá, ganhava muita caixinha? No Rubaiá era... Aquele tempo as caixinhas eram semanal, né? Uhum. Agora, de uns tempos para cá, acho que uns mais de 5 anos, passou a ser tudo no Olerite. Ainda se dá, mas naquele tempo, nos anos 80, 90, naquele tempo não tinha cartão de crédito, era cheque ou dinheiro. Isso facilitava bem, né, as pessoas darem... E tinha como que era o processo lá? O overnight também, né? Na época do que a galera ganhava gerava muito dinheiro, então gastava muito. Na época de overnight é que o pessoal ganhava, tipo... hoje é muito normal ganhar agora para pagar o ontem. Uhum. Naquele tempo você já ganhava o hoje, sabendo que amanhã já teria o dobro. Já ia ter o dobro. Era. Que doideira. Porque eram os planos, né, de governo que estavam sempre mudando ali, né? Aí eu sou daquela época, teve muitas mudanças, planos de governo. Quem aproveitou ali conseguiu montar um pé de meia, né? Naquele tempo era bem assim, tipo, as pessoas não pagavam a conta valorizada, ou te dava por fora um X, ou eles acrescentavam, e ali como não tinha aquele custo de maquininha, como não tinha nada, era repassado. Sim. E o Rubaiá, quem trabalhou lá, e quem trabalhava em outras casas também, tipo no Nacional e outros, tinha isso. E era pessoal que ia muito de aquele poder... Aquisitivo mais alto. Aquisitivo muito mais acima, era sempre alto. Então, eles... Era bem remunerado quem trabalhava nessa classe. Ainda é, né, em alguns lugares. Só que agora tem aquele negócio. Agora entrou tudo no Olerite, mais... E tem é um desconto, cartão de crédito. tudo, né? Mas dependendo da casa... A gente não pode reclamar. Então, quando você for bem atendido, pega aí um cincão. Agora tem Pix. Pega o Pix do seu garçom e dá ali delão pro cara, dá 50 pro cara se você pode, tá? Para de ser migué. Mas agora, inclusive, tem essa história do Pix. Tem cliente que também já tá voltado para essa parte do Pix. Ele diz... Dá seu Pix aí pra eu dar uma caixinha. É uma boa, hein? Aí, ó. Mas é verdade. Não, mas tipo assim, é o que a gente até costuma falar. Das antigas. Porque tem pessoas que eles vê o cliente que dá caixinha. É importante. Eu não vejo esse lado assim do cliente só que dá caixinha. Claro que não. Eu atendo da forma geral. O anônimo, a celebridade... Não, tem que ser legal com todo mundo. Tem um cliente que não dá caixinha, mas você não sabe quem ele é. Ele pode ser o patrão daquele que deu a caixinha. Sim. Então, é um cara que... eu atendo todos iguais. Assim, acho que a dedicação tem que ser para todos. E é uma coisa que eu digo assim, independente que você ganha R$1 ou nada. Ou até aquele mesmo que diz, olha, posso deixar não pagando a gorjeta? Opa, o quê? Que ele vai voltar, ele vai pagar outra vez a gorjeta. Saiu feliz, mas não quer pagar hoje não é mais 10%, normalmente é 13%. Não tem nenhum problema. Você volte aqui sempre, será atendido a mesma coisa, eu vou servir ele da próxima vez melhor ainda. E uma hora ele vai dizer, o garçom, além daquela gorjeta que eu não paguei da outra vez, eu vou dar um por fora para ele, quem sabe, né? Pede até o Pix, né? Sim. E aí do Rubaiá, você estava falando, você foi pro... Então, do Nacional, foi quase 4 anos ali, 4 anos e pouco, nós fomos sair do dia 1º de agosto do Nacional, dia 9 eu já estava trabalhando no Rubaiá, que naquele tempo era bem fácil, era até por um amigo também, sempre tinha um lá chamado... Isso porque não tinha internet nem nada, né? Não tinha nada. Não tinha nem celular, então e ali já conseguia fácil. E ali já foi uma porta. Trabalhando no Nacional, já tinha uma porta aberta ali, só em... Que era uma grande escola. O Nacional era a gastronomia clássica com a contemporânea já. Fui para uma churrascaria de grande porte, que era o Rubaiá. Aí Eu já estava com um currículo pesado. 3 anos quase. Aí de lá eu saí do Rubaiá, fui para uma outra casa chamada Gambino,
que era um clássico bem italiano, bem tradicional italiano. Boas massas, boas batatas, que era de um diretor do Nacional. Aonde era? Gambino, Rua da Consolação. Hoje lá tem um restaurante japonês, ali perto dos Estados Unidos. Ah, tá. Aí, porque aquela churrascaria, eu saí de uma casa que trabalhava bem. Agora eu fui para o Rubaiá, imagina, era 1.000 pessoas por dia. Naquele tempo, tinha pessoas que tiravam a gravata, eu não quero mais, vou embora. Eu não, eu disse, eu vou arrumar um para poder sair. Aí contatos no Gambino, tinha trabalhado no Nacional, tinha um diretor lá que era o Dr. Oswaldo Benvenuti. Cheguei lá, opa, está empregado. Fiquei mais 4 anos no Gambino e de lá fui para o Nacional Clube, para o Badesarte. Pro Barizarte. Quer dizer, eu já tinha saído do Nacional, Rubaiá, Gambino, e fui para o Badesarte. O Badesarte estava no momento, era o auge do Itaim. Era onde você atendeu, conheceu a maioria dos famosos ali que você Isso que eu ia atendeu, né? perguntar, foi Lá ia lá, muito. Foi a casa das celebridades Ia ali muito. pra você. Quantos foram que você lembra que você atendeu? A minha trajetória eu atendi, eu acho que muitos, né? Assim, tipo, porque na época não tinha nem como registrar, né? Porque a gente não tinha máquina fotográfica, não tinha celular, mas tinha um autógrafo, né? Que a gente poderia conseguir um autógrafo, a gente ficava feliz. Mas Aquele dia você já tem tinha umas ganhado, fotos aí, né? Que você mandou aí pra eu tenho, o Pedrão. Tem algumas fotos aí. Eu acho que mandei umas 10% daí delas para... Acho que foto registrada eu devo ter umas 300. Quem que é aí? A Sabrina Sato? Aqui é a Sabrina Sato. Ah. Aqui foi no Banúmero. Ah, aqui já no número já, Aqui foi no lá com o Banúmero. Derivan. Eu também, é bastante. Boa. Lá no Nacional Clube, por exemplo, no Nacional Clube eu servi primeiros ministros. Ah, o Ronaldo Volta aí. Ronaldinho. Aí essa foto é show, Essa hein? foto aí, ele ainda estava magro ainda, né? E o seu Raimundo Ele ainda com a mesma cara, tava ó. jogando bola ainda. Né? Esse gosta de um drink, né, também. O seu Raimundo conservado no formal também. O seu Raimundo tá bem melhor que o Ronaldo aí já, vai. E o Ronaldo aí era atleta ainda, hein? Era, ele ele já estava só cuidando da Ah, o grana. Pato aí. Aí o Alexandre Pato. Aí. Mas é assim, se fosse tirar foto com eles, a gente tirava várias vezes. Mas como já registrou como já tirou uma vez, aí vamos deixar passar para outra aí que queira tirar foto. Boa. Esse O Lázaro Ramos. Aí já foi ali no NACA, restaurante NACA. Boa. É, isso aí. Tem outras mais aí. Não, mas tem uma... Ah, o Luiz Fabiano... depois, tá vendo? Ó, depois vamos falar que é por minha causa que esse arquivo é tricolor. Não tem nada a ver. Seu Raimundo que tem bom gosto. Não, mas tem foto do Cássio aí. Eliana, tem foto do Cássio, isso aí. A do Cássio a gente tem. E tem outros, mas muitos mesmo. Se fosse para mandar, é porque eu sei que não vai ter tempo suficiente aí para uma hora passando foto e olha lá. E como eu te falei, né? Tinha, no caso da Hebe Camargo, a gente servia muito a Hebe Camargo. Aí não tive a oportunidade de tirar foto com ela, né? Até já tinha máquina, já tinha celular na época. O Faustão era um... O que a Hebe bebia? Olha, a Hebe... Você atendia a Hebe aonde mais? A Hebe, eu atendi muitas vezes ela no Nacional Clube. E ela chegava já pedindo o drink dela de longe. Qual que era o drink dela? O drink dela era o clássico, a Marguerita. Ah, ela gostava de Margarita. A Margarita dela. Ela já chegava até pedindo pelo santo, né? O santo era um médico que tinha lá. E o santo não fazia nada de Margarita, mas levava a Margarita para ela. E ela sempre fazia questão de elogiar a Margarita e dizia que a Margarita do santo era a melhor que tinha. O Clébio veio aqui, ele falou que quando ele ia, ele era bartender do Roá lá na Mário Ferraz. E ela chegava lá e pediu blodão. Blodão era uma dose de suco de tomate, 3 de vodka. O blodão. Era um blode bem calibrado mesmo. Era um blodão dela. 3 E aí ela tomava margarita, bastante tomava margarita. O marido dela, na época, tomava muito uísque. Isso que ano? 80 aí? 95, 96, 97. Ah, 95. Até 2000 ela ia muito lá. O outro que ia lá muito, o Faustão. O Faustão, a primeira pizza que Naquela começou a época, jogar pra lá foi no bar. naquela época, tequila já era Cuervo que usava? Era, mas nós tínhamos umas outras lá também já. É? Né? Que nem no Nacional Clube, foi o primeiro bar completo. Eu acho que ali foi onde eu me apaixonei por tudo que até hoje eu sei e gosto de fazer, porque foi onde eu vi tudo assim que muitas coisas inovaram, mas o melhor uísque, o melhor vinho, a melhor champanhe já foi lá no Nacional. Então ali eu acho que fui só seguindo, né? Mas... E tinha da época mais, eu ia falar. Ela fez um aniversário lá, tipo, acho que era 80 pessoas, né? É um caos aí, né? Que apareceu assim,
os casos. Aí no dia do aniversário dela, ela comemorou lá, aí na hora do parabéns, em vez de servir de um em um, o organizador lá falou, olha, vamos encher 8 bandejas de 10 copos, cada um garçom sai para servir uma mesa, né? Começando pela da Hebe. E naquela hora, a gente foi levar, o mestre ia se responsabilizar de pegar a primeira taça e dar para ela, e nessa ela mesma foi, né? E tirou a taça dela. Quando ela tirou, o menino fez isso, né? O rapaz, aquele susto, o impacto da bandeja, aí não ficou nenhuma taça em cima da bandeja, foi aquela, mas não foi em cima de cliente, foi afastado. Só que aquilo lá pra gente é ruim, né? Na hora aconteceu uma coisa sim. assim. Mas o que aconteceu? A Hebe fez... Fora que tá cheio, né? Você tem que pedir pro bartender preparar tudo de novo. Não, o bartender já vai dar aquela bronca. Ali, depois do aniversário, depois tudo pronto. Aí imagina o psicológico do garçom lá, do comi que derrumou a bandeja. Estragou o dia dele. Aí a Hebe, ela foi aplaudir, né? Mandou todo mundo bater palma, cantar ali como fosse o parabéns dela. Falando que o que tinha derramado ali era champanhe, né? E ali, depois aconteceu... Ninguém puniu ninguém por ter acontecido aquilo, que foi um fato mesmo, um caso que aconteceu, né? Então, e o rapaz, pelo fato dela ter, em vez de ele se desmotivar, ele se motivou ali, porque todo mundo cantou deu aquela salva de palma, né? Vamos ficar tristes por isso, né? Isso isso no Bar des Artes? Isso aí foi no Bar des Artes. No Bar des Artes. Lá ia muito. Que mais que aconteceu lá? Lembra de uma história eu não lembro quem foi que caiu na fonte lá. Ah, isso aí é engraçado. O Bar des Artes, ele tinha 2 fontes. Ele tinha uma fonte que ficava direto para o bar da frente, que ficava numa área mais aberta, e tinha o restaurante principal. E logo no começo, como era muito frequentado lá tinha uma piscina. De um lado era a fonte, do outro era a piscina do restaurante. E essa piscina, ela começou a ter aquela planta aquática, ela ficou junto à lateral da onde dividia a piscina para a parte da parede. E o Chiquinho Scarpa, lá tinha uma mesa que era tipo diretoria, era do Chiquinho Scarpa, era do Boni, da Globo, era pessoas que iam lá, aquela mesa, que naquele tempo o pessoal queria fumar charuto, até saía para fora, mas cigarro era normal, você tinha que pessoa só para trocar cinzeiro. E o Chiquinho gostava de ficar ali, que ele ficava fumando o charuto dele ali perto, né? E aí, numa hora dessa aí, eu acho que deu meio que branco nele, ele saiu lá de fora. Só que tem um meio metro de calçada, e aquilo lá, aquela piscina coberta daquela grama verde, daquela alga, né? Aham. Eu acho que na hora ele não imaginou. Ele achou que era chão, quando pisou. o Chiquinho Scarpa só com charuto fora, né, mano? Mas foi um Deu protegendo. O garoto ficou aceso. Não, ficou aceso, mas aquilo... Tá salvo. E ele não perdeu a pose, né? Ele deu um jeitinho ali, eu acho que só não ficou o tempo mais que ia ter que ficar, né? Porque tomou um banho da cintura para baixo, né? Só sobrou o charuto e o lencinho do bolso que ele usava direto, né? O Amaury Júnior fazia muita cobertura lá, não fazia? A Amaury Júnior fazia naquela época. Ele fazia muito lá e no Leopoldo, que era do mesmo dono, que era o senhor Giancarlo Bola, né? A equipe Giancarlo Bola. Mas... Então ele fazia muita cobertura lá, fazia no Leopoldo. Inclusive o Amaury Júnior tinha uma história que ele ia fazer um programa lá dentro. Aí foi quando aconteceu também que tinha um outro programa que era para ser feito lá dentro, que era o Faustão, né? A pizza do Faustão. A primeira vez foi lá no Bar des Artes. Então, lá tinha um pé direito, assim, tipo 7 metros de altura, o prédio, né? Muito legal. Aí falaram aqui é onde vai ser feito isso. Aí deixaram de pegar, parece na época do Amaury, e o Faustão ficou com aquele ambiente para um domingo sim, outro não, ser trabalhado a pizza dele lá, né? Foi onde surgiu a pizza do Faustão. E, tipo assim, muito. Aí só convidava a celebridade também para ir lá. Inclusive, o cardápio da pizza era o nome de o nome dos artistas. Era independente. O Paris 6 aí, onde Fazendo copiou. escola. Era mais ou menos... Deixa eu te perguntar. Foi do Giancarlo Bola que você Foi. Deixa eu te perguntar. O Giancarlo Bola fazia drink lá? O Giancarlo Bola, ele... Que a gente soube que ele foi bartender também. Mas lá no Nacional, lá no Bar des Artes mesmo, ele fazia... Mas era a paeja. Ele dava muito essa coisa do dia a dia para o cozinheiro. Ele também entrava no bar. Agora, Sim. o que ele fazia mesmo era beber uísque, né? Bebia meio isso. Tomar vinho. Fumava uns 3 maços de cigarro por dia. Infelizmente, foi isso que causou a causa dele, né? Mas, tipo, ele tomava, no mínimo, uma garrafa e meia de uísque. E no dia que ele não estava muito afim, era vinho. Mas isso aí era sagrado. O vinho... ele bebia muito. Mas aquela pessoa que ninguém via que ele se alterava, né? Já estava ali meio curtido, né? Que não podia deixar de tomar, mas... Tipo assim, aí o que eu via muito era preparar pratos para fotografar, né? Ele era
Ele era a pessoa que saía na imagem Nas lá. revistas, tal. Porque, tipo assim, ele era um... Como é que chama? O cardápio era dele? Era. dele. Ele é restaurante, né? Aham. O restaurante, não só de lá, como ele fez cardápio para, acho que até para na época, uma empresa aérea, não sei se era Vasco, Transbrasil. Lá tinha a marca dele, né? Uma massa, um produto lá, uma massa também registrada, levava o nome dele. Então, ele era bem cuidadoso nessa parte. Como era 4 sócios, cada um toma de conta de uma coisa, né? Um era da música, chegava lá, já achava que a música estava legal, outro. A parte do Giancarlo era comida. E bebida, claro, né? Ele tinha muito essa preocupação com o cliente dele. Era um professor, assim, não só na parte mais de administrar. E de lá você já foi pro número? De lá do Badesarte, lá do Badesarte, foi em 2007. De lá eu saí porque eu achei que já podia ser patrão, né? Aí Você teve um bar? Fui botar um negócio que foi... Hoje eu acho que até alguns bares melhoraram a partir daquele. Oh. Que era no Campo Limpo. Hoje que era em frente à faculdade, que antigamente era em Anhanguera, né? Perto do terminal Campo Limpo. Não existia terminal. Então, lá nós tivemos um bar, mas eu tinha a experiência de carregar bandeja, de atender cliente, tudo, mas não estava preparado para uma administração, né? Uhum. Eu acho que nesse passo Faltou aí que eu dei, ali faltou. E aprendizado. também, a gente abriu uma coisa para o garçom. Foi focado para o garçom, que fosse toda a família, mas tipo assim, que pudesse ir até o último cliente. A gente trabalhava de segunda a segunda. Chegou uma hora que a gente disse, puta, eu estava lá, em toda essa minha vida, 20 anos ou mais, eu estava tendo... Eu sabia que eu tinha férias, eu sabia que tinha um salário, sabia que tinha um tempinho, era pouco. Agora você não tem certeza de nada, né? Foi 2 anos, um pouco ali, sem... E ainda mais, sem pagar a contribuição, né? Senão eu talvez já estava aí, já... Lógico que eu não vou parar de trabalhar, né? Mas daqui mais um pouquinho eu tenho que trabalhar menos, pelo menos, né? Porque até agora a gente trabalha direto. Montar um restaurante em Pedro II, não? Talvez seria agora, montaria até com mais experiência, né? Sim. E pessoas mais para me ajudar, né? Porque naquele Com tempo eu certeza. estava pequeno, não tinha muito o que... Hoje eu tenho... Põe a molecada para trabalhar. A mulher já ia cuidar da administração, né? E atender também, né? Porque ela atende muito sim, bem. Claro. Dona Fran Barroso, mas é assim. E voltei pro ramo, né? E eu disse, a gente tem que fazer o que gosta, né? Tem um ditado que quando você faz o que gosta todos os dias, tem uma hora que aquilo não é trabalho, é uma satisfação, é um prazer pra gente, né? Que diz que isso aí é o sucesso, né? Você fazer todos os dias a mesma coisa, desde que você goste. Por mais rotina que ela seja, né? Sim. Então, isso aí, chega uma hora e depois, não é trabalho, isso é um passatempo. Acaba sendo, deixa de ser uma coisa lá, quase que é o teu passatempo. E no número, quando você foi pro número, depois disso você foi pro número, que aí já tava ali mais ou menos na época do número já. Depois, ou você teve antes do número, eu tive no Dalva e Dito, que foi quando eu saí no do Dalva, bar. é verdade, no Dalva e Dito. Eu saí do bar, desse meu bar de 2007 a 2009, inclusive chamava Opala, chamava Bar Opala, né? Que é uma pedra preciosa que tem lá na cidade de Pedro II. Lá, quem não vem ser garçom aqui vai ser garimpeiro, né? Os mais velhos, né? Que os mais novos hoje querem... Que é aquele que eles chamam de homem tartaruga? Que se enfia nos buracos lá? Não, lá tem... Hoje está mais explorado pelos que estão de fora, né? A cooperativa. Mas antes era exatamente isso. As pessoas... Inclusive, tem pessoas que melhoraram muito de vida por causa disso. Ganha uma grana, né? É que nem procurar o ouro, né? Tem que achar, dá sorte, né? Quando acha, é que dá dinheiro, né? Porque a opala é uma pedra preciosa, que ela tem como se fosse o ouro. É muito valiosa. E ela só... O problema é que o ouro dá em muitos lugares. A opala no Brasil só em Pedro II, só em Pedro II, a gente costuma chamar P2, né? Ou na Austrália. Caramba. Então ela sai dali já... Pô, então é absurdo. Você pode procurar, você vai saber o que é a opala. E assim, ela é uma pedra preciosa que a boa diz que tem a cor do arco-íris, né? Aqui é a mais potente. E ela, assim, ela já sai hoje dali do garimpeiro para a cooperativa. Não tem mais aquela coisa direta do garimpeiro para vir até outra cidade. Eles lá já compram ela. E se acertar chama veia, né? Que aí tem lá muitas pedras lá, o cara tá bem. Às vezes uma só, tem pessoas lá que achou uma pepita lá de 1 quilo. Essa pessoa já mudou de vida, né? E aí o Dalva talvez tenha sido o primeiro restaurante brasileiro com uma pegada mais contemporânea, não? Acho que não, né? Não, tinha outros. O Tordesilhas já Brasil tinha. Agosto. O Tordesilhas já tinha isso Brasil também. Agosto também, né? Brasil Agosto já. Já também. Mas
acho que o do Atala teve uma coisa também de juntar a coquetelaria. Ele também deu uma reforçada na coquetelaria. Ah, é verdade. Que os Marcelo Vasconcelos. É um time bom, né? Você lembra do time do bar lá? Demais. Inclusive o Marcelo Vasconcelos. Aí sabe quem trabalhou depois? Inclusive eu levei ele para lá. Ah. O Douglas, filho do mestre Derivan. Ah, o Douglas, Foi, claro. trabalhou lá. O Douglas teve a sorte assim, de trabalhar a primeira vez no ramo comigo. Olha E eu só. trabalhava no bar, quando eu entrei no bar de arte, por falta de entrar num salão, um espaço, como eu já tinha de bar, Aham. fui Aí trabalhar você no foi bar. trabalhar no bar. Trabalhar no bar. Tinha uns mestres de bar, que era o Zé, era o Wagner, era outro lá, e eu fui pro bar. Aí quem eu chamo o Douglas, primeiro emprego do Douglas, do filho do mestre. E o Douglas outro dia até falava isso assim, cara, meu pai é o cara da coquetelaria, mas eu agradeço você. Mas meu pai Porque de me bar ensinou é a o... primeira caipirinha. Eu disse, olha, logo eu É o não seu sabia nem Raimundo. beber caipirinha, né? Tá certo. Mas ele eu digo assim, esse negócio de grato, a pessoa acho que tem que... É da gente, né? Sim. Como eu disse, vim lá do Nordeste, não conhecia nada aqui, a única referência que tinha era um parente aqui, que eu sou grato a ele até hoje. Foi um impacto, assim, de dizer, eu vou te levar no trabalho, deu certo, que foi lá no Nacional. Era um parente, né? Até meu compadre hoje, o compadre Chico Bia. É uma coisa que, assim, a gente às vezes foi aquele momento que fez com que a gente tenha aquela gratidão para sempre, né? São coisas assim que lá eu agradeci também muito ao seu Bernardo, que foi quem me ensinou aquelas primeiras coisas. O seu Bernardo tinha uma coisa que ele ensinava correto. Às vezes, hoje que entra no ramo, me dá uma água com gás, me dá uma 100. E a gente dessa coisa. E o seu Bernardo, ele disse, opa, vou te ensinar. Água é água. Água é água. Aí a gente, uma água sem gás. Enquanto você não parava de falar água sem gás, aí ele ia explicar, sabe por quê? Quando você quiser com gás, me peça. Quando quiser água, simplesmente água. Água. E nomes de uísque, nome de licores, como se escrevia e como se pronunciava. Isso era muito bom, porque hoje, às vezes, as pessoas, em vez de ensinar, eles dão aquela risadinha, porque, às vezes, eles nem têm conhecimento, alguns, né? E ainda tira. E não é que eles não ensinam, é que eles também não sabem. É o que, às vezes, até digo, não, você deu uma risada aí de irônica, mas será se você sabia? Porque quem sabe vai explicar. Ah, sim, com certeza. Normalmente, eu acho que é mais ou menos assim. E a gente da velha guarda, lógico que os bons aí, os novos, que não deixem de existir cada vez mais, possa vir essa coisa evoluindo, né? Na gastronomia, na coquetelaria, os que venham novos aprendizados aí dos mestres, mixologistas, né? Que, no caso, o Mariotti é um grande conhecedor. Tem um mestre que, infelizmente, não está mais aqui, que sabia tudo, né? O mestre tinha um ditado, né? Eu chegava no bar, número... Aí ele falava assim, todo dia todo mundo se concentrava, ele era aquele cara bem alinhado, fazia toda a mais exemplar dele, depois ele ia descansar um pouco, o Banúmero começava mais tarde. E eu chegava e ele falou, Mr. Raimundo, me conte uma história. Ele tinha aquela coisa de me conte uma história. E ele sabia que eu tinha aquela forma sempre de registrar um ponto, ou na Rebouça, não sei aonde. Eu sempre chegava, hoje tem trânsito, hoje tem não sei o quê, hoje o grau do termômetro ali tá. Aí ele falava, me conte. No dia que eu não chegava com a história, ele disse, não acredito que hoje não tem história. Então, peraí, Mr. Raimundo. Me conta uma história aí agora, já que você é o cara das histórias, vai. Então, aí nessa aí, o Derivan. O Derivan costuma dizer assim, você perguntar quantos filhos o Derivan tinha, ele tem o Douglas, o Dante, a Dérica, né? A Dérica cuidava do trabalho dele. Douglas e Dante tá hoje na coquetelaria. Coquetelaria. Né? A dona Marilúcia, a esposa, viu? A gente até manda um abraço a eles. E ele falava assim... Perguntava quantos filhos ele tem, eu falei, eu tenho 7 hoje com meu enteado, são 6 filhos, 5 homens, uma menina e um enteado. O Derivan falava assim, eu tenho 3 filhos de coração e 7, eu tenho 3 filhos biológicos e 7 mesmo estão contando história por aí, 7 deles, os livros, né, que agora são 9, sim, né, naquela época era 7, ele tem 9 livros, né. Sim. E ele tinha essa coisa de contar história, por que ele me pedia para contar uma história? Porque sempre ele tinha uma história, né, a história dele era trabalhar em cima dos livros, ó, doutor lá... Não deixa ele sair sem meu livro. E às vezes ele não... porque a gente tinha uma participação da vendagem, né? Tinha dia que o garçom vendia 20 livros e ganhava X. Mas aquilo não era nem pelo que a gente ganhava do livro dele, era o motivar, porque não tinha aquela livraria, essas coisas para vender. Então era através do trabalho dele, da divulgação, dos eventos. E ele tinha muito isso com a gente, ó. Vamos vender livro, vamos vender... E às vezes ele não vendia o livro, ele só autografava, fazia questão de dar para o doutor. Eu vou te falar uma coisa das coisas do Derivan, cara. O Derivan ensinou a mim, o Marco de la Roche, o Kennedy, e não sei mais quem, mais umas 2, 3 pessoas, a como fazer um livro e ganhar dinheiro com o livro.
Porque você não acha isso na internet. Você vai atrás de editor, até às vezes de jornalista mesmo, eles não conseguem te falar assim, como você ganha dinheiro com isso. E ele fez, é um cara que assim, o Derivan não é um iletrado, mas ele não é um cara PhD, não fez um mestrado. É um cara que aprendeu sozinho na malandragem boa, né? Boa, né? Como fazer isso render, né? O Derivan ganhava uma boa grana no livro antes de vender o livro, antes das pessoas terem o livro na mão. Então ele dava muito livro pra galera. Mas essa era a ideia dele, exatamente isso. Ele disse, eu não quero vender meu livro assim, eu quero que vocês leiam o meu livro. Porque lendo o livro, você ia contratar o serviço do Derivan. E ali ele ia fazer muitos eventos dele, né? E ele tinha aquela coisa, ele dedicava ao livro, sempre aos filhos e a pessoas que estavam em volta dele trabalhando, né? Ainda bem que ele ensinou a você como fazer o livro, né? Porque o Mário não sei se você sabe ou não, mas o padrinho do Mário na coquetelaria é o Derivan. Sim, o Mário. Eu conheci o Mário ainda mais franzino do que ele é hoje. Tava lá com a crinha dele, com a carinha mirradinha ali. Parecia que era menor de idade lá no Derivan, dando treinamento de Absolute Elix pra eles lá. E ele tava lá, esse daqui é o meu menor aqui. Exatamente. Foi engraçada a história do Mário. O Mário não tinha nada assim de... Ele aprendeu a fazer as caipirinhas lá no meu bar. Com 8 anos, 10 anos. Ele já tinha essa coisa na veia, né? Aí ele fazia... Lembrando que é uma empresa familiar, né? Não é que ele tinha envolvimento com álcool, né? Não, fazia caipirinha para o cliente lá do bar. Né? Sim. Aí ele pensava de fazer uma faculdade para ganhar o mundo. Botar a mochila nas costas e ir para os Estados Unidos, ir lá para a América. Aí um dia, treinando uns jovens aprendizes lá no número, aí um dia o Derivan disse, rapaz, meus jovens aprendizes aí tá meio assim, tem uma pessoa para trás. Eu disse, olha, cara, tem um Mário, só que ele ainda vai completar 18 anos ainda. E lá o bar número... Não podia, né? Não podia, porque era a hora que começava. Aí ele disse, quantos anos ele tem? Você responsabiliza? Ele está livre, disponível sexta, sábado e domingo, que ele estuda, mas ele pode vir fazer um extra. Manda ele vir fazer extra sexta, sábado. Aí o Mário foi e deu aquele show quebrando copo, fazendo o quê? Primeira vez, né? Lavando copo, se cortou já umas 2 vezes a mesma noite ali. Mas aí, no final da noite, o Derivan disse, eu quero ele comigo. Ele vai fazer extra até o dia que ele completar 18, acho que faltava um mês. Ele disse, aí foi o tempo que o Mário já estava lá, fazendo já um pouquinho das coisas, já começando a montar bar, fazendo gelo lá, foi onde chegou o Macala com aquela coisa do ice ball. A máquina de gelo lá, né? A prensa. Aí ele disse, não, agora você vai começar a fazer isso. Foi começando a fazer as coisas, e daí o Mário foi gostando. De certa forma, o Mário disse, puta, agora estudar e trabalhar não está dando. Vou ter que parar os meus estudos ou trabalho. Então, veja o que você quer. O Mário disse, vou parar o estudo. Quando eu tiver condição, eu volto para o estudo. E daí surgiu as oportunidades. Aí teve um evento que o Derivan levou lá. O Mário já estava naquele inglês, assim, meio que ficando bom. E o Derivan também já sabe um pouco de... Chegou e disse, olha, tem tudo para ser um seguidor aí. Aí, dali, o Mário seguiu. E aonde ele vai, ele leva o nome do mestre, leva o nome de vocês, com certeza. Sim. Porque o Mário, ele foi o legal que ele aprendeu tudo do mestre, o clássico, que era lá do que a gente já sabia. E ele se interessou pelo que está inovando a cada dia, que é a coquetelaria moderna, né? Sim. Então, ele não parou no tempo, ele não ficou lá. Como o mestre nunca parou no tempo, com o Rafael Mariatti, o Pedro... Eu não parei no tempo porque eu sou desse tempo aqui, rapaz. Não, você é do tempo dos 90 para cá, né? Não. Mas a sua história... Mas eu tô dizendo, o mestre não parou, né? Porque o mestre, sim, tô brincando. O mestre começou lá em 40 anos, quase. Sim, começou na década de 70 ali. E o mestre que estava levando essa galera nova aí, nas escolas dele, né? Isso é uma curiosidade. O senhor trabalha, até hoje, a família trabalha, o filho trabalha, o sobrinho. Por que todo mundo gosta dessa área? O que você acha que por que o pessoal fica? Então, tem uma coisa de vocação, tem uma coisa de... É vocação, porque eu não sou aquela coisa de assim, gosta porque está dando dinheiro ou porque deu dinheiro. Eu acho que a gente passa a gostar, essa coisa, tem que gostar primeiro de lidar com o cliente, né? Gente. Trabalhar com gente não é fácil, né? Então, a gente tem que aprender a gostar, tem que ter... Porque se você não tiver carisma, não tiver nada disso, dentro da tua Principalmente paciência, né? Também. Tem que ser aquela pessoa que sabe que o sábado e domingo não vai ser livre, o sábado e domingo feriados. Tem que estar disponível para atender todo mundo mesmo. E tem que... Eu acho que
todo mundo está ali dentro, até por questão, acho que hoje nem todo mundo ainda não consegue pagar aquela faculdade, né? R$ 3.000 por mês para pagar uma faculdade, sabendo que vai ganhar 3 trabalhando ali, numa coisa que ele poderia estar ganhando menos ainda em outro lugar, ele acaba ainda, às vezes, o primeiro passo é ver o que vai dar e acaba gostando. Sim. Tem uns que não tem jeito, né? Isso aqui não é para mim, não dá certo. Mas aquele que começa e tira a primeira esfera, é difícil ele querer escolher outra coisa, mesmo tendo oportunidade, ou às vezes abandonou um estudo ali, uma faculdade, que poderia, daqui 1 ano, 2, ser algo, como eu dizia, estudar. Eu falo para os mais novos, estuda, se quiser ser... Eu tenho um exemplo, o meu enteado, né? Ele ficou um tempo parado, quase 3 anos, porque veio a pandemia, ele trabalhava numa multinacional, depois trabalhou na Bolsa, na Boa Vista, que já passou para frente a empresa, e ficou um bom tempo. Mas ele poderia ter entrado no ramo, porque ele viu todo mundo ali dentro do ramo. Eu poderia ter levado ele para fazer uma extra, aí ele gostava, se apaixonar, era essa coisa. Mas ele disse, não, vou esperar. Não era dele. Né? Não cansou de mandar currículo, uma hora deu certo. O que ele estava fazendo, ele trabalha numa multinacional, já esse ano começou de novo, na área dele. Sim. Uma área que ele pode avançar cada vez mais também. A coquetelaria não parou. Ela veio a cada vez mais. Do mesmo jeito estão as outras áreas. Elas estão o dia inovando. Então, o João, ele está lá na área dele, trabalhando uma vez por semana, vai na empresa. Às vezes até a empresa dispensa, não precisa ir. Eu disse, que bom que ele não entrou nessa nossa área, né? Porque tem... Não, mas tem gente que tem seu próprio caminho. Ô, seu Raimundo, deixa eu te perguntar. Já passou muito perrengue com gente conhecida, assim, no bar? Porque a gente sempre ouve, não só de ouvir, né? Eu já passei alguns perrengues aí com gente famosa, se achando muito estrela e tal. Mas você já tem alguma história, assim, de problema que você já teve com gente famosa embalada? Principalmente ali no Número e no Bar das Artes, né? Que deve ser um dos lugares onde mais tinha essa galera. No Bar das Artes tinha aquela parte boa de trabalhar, 1.000 pessoas por dia, aquilo lá virou uma coisa assim, a gente trabalhava 16, 17 horas, cansava, claro. Mas ganhava. Mas por isso que a gente tem que aprender a gostar, porque na segunda semana já não ia mais, de tanto... Cansado. E a gente aprende com isso. Teve aqueles... Lá acontecia muitos casamentos, muitas festas, assim, nobres. Quando era festa de 15 anos, tinha que ter muito cuidado com a criançada, com a molecada, que eles não bebem ali, mas bebem escondidos, né? Então era um perrengue no final da noite, né? E a gente teve também... Conta uma história aí com nomes que você pode falar aí que não vai causar problema, vai. Ah, tá. Não, mas... um desses foi o da época, Marco, né, que eu falei. Aí tem o Van Damme. O Van Damme, quando ele veio, inclusive, ele fez... Na mesma tarde, ele tinha um produto do Google. Naquela época, ele veio apresentar um trabalho dele. Que foi aquele que ele dançou lá com a Gretchen lá? Foi, dançou conga. Bolando conga com a Gretchen. E ninguém sabia, só nós do Badesarte que sabia que ia ter um evento com ele lá, que estava reservado para ele a comitiva, digamos, 70 pessoas. Mas eu acho que vazou em algum meio, que naquele tempo não tinha celular, que nem hoje. Acho que foi no jornalzinho lá, na Vejinha, não sei, que o Van Damme ia estar num restaurante badalado do Itaim. A única forma foi essa. Mas todo mundo saía. Aí todo mundo já desconfiou. No momento, todo mundo sabia que o Itaim, o espaço badalado era ali. O restaurante do momento. Aí o Van Damme chegou lá, depois daquele programa, acho que por umas 9 horas. E lá tinha um espaço, não sei se vocês conheceram, um espaço lindo assim para evento, que chamava Meia Lua. Ele, em vez de ir pelo caminho, ele cortou, por causa de tanta gente esperando, pelo meio da grama lá. E era para ter um jantar. Ele chegou às 8h30, ficou 40 minutos mais ou menos, foi o tempo que prepararam ali o primeiro, os petiscos, algumas coisas ali. Ele tomou 3 sucos de tomate na época, né? Não tomou drink alcoólico. E de tanta gente que tinha na época, era aquela máquinazinha fotográfica, que já estava vindo com cartão de memória. Digital. Muito digital. Muita gente. O pessoal que curtiu ele ali, acho que, tipo assim, não tinha tanto influenciadores que nem hoje, né? O Van Damme era a estrela do momento. Aí, tipo, umas 200 pessoas ou mais fecharam lá. Aí, não ia atrapalhar ele, porque estava isolada a área, estava fechada, uma casa fechada. Mas o vidro, a parede toda de vidro, a altura das paredes. Aí o pessoal, o Giancarlo tem um tambuí, que era dele, né? Não tinha espaço para toda aquela comitiva, mas deram um jeitinho lá, eu acho que fecharam para, a partir daquele momento, não entrar um outro cliente reservado para ele. Deram um jeito rapidinho de tirar o Van Damme pela porta dos fundos e levaram para o tamborim. Resumindo, só teve o coquetel lá, né? Aí, quando todo mundo procurou o Van Damme, começou a achar estranho, né? O pessoal de o Van Damme não saiu nem pela parte social, saiu já pelas portas de serviços, né?
E teve uma outra pessoa também que foi tirada pela porta dos fundos, porque a mídia ia cair lá para cima. E na época estava tendo que foi não sei se posso, Pode. o Kia, né? Ah, O Kia, na época, estava patrão, era... Jurabicho. Injetando muita grana lá no meu time, né? Aí ele chegou lá com aquele presidente lá do Corinthians, né? Que não está agora lá. Aí ele chegou com eles dois lá, eu acho que alguém deu uma telefonadinha, ó, quem está aqui é fulano e tal. E o pessoal tudo louco para pegar o Kia, tirar alguma coisa dele lá, né, na hora. Quando perceberam que tinha uma emissora lá já pronta para pegar ele, os caras deram o jeito, opa, pela porta dos fundos. E ficaram lá mais umas 2 horas esperando que ia chegar, enquanto o Kia já tinha ido para outro lugar que tinha até pegar o avião, talvez, né? Então tem essas coisas assim, né? No número você pegou bastante gente conhecida também, né? Eu lembro que o Derivan chegou a fazer um drink pra Kate Moss. A Kate Moss veio pro Brasil e ele fez um drink e ficou no cardápio lá, né? Sim, a Kate Moss, eu não estou bem lembrado. Eu sei que era feito uma taça de champanhe, alguma coisa assim. E levou o nome dela, Kate Moss. O pessoal chegava lá e ele já ia explicar. E tantos outros, né? Mas o Kate Moss ficou lá até o número fechar, aquele drink. Sim, sim. Lá também foi muito. Lá foi o Joaquim Figo, né? Aquele cara lá que era o melhor jogador de Portugal. O português? Era até antes do Cristiano. Lá foi muitos outros. Foi aquele cara que fazia o skate lá, o skatista lá, acho que do filme do Homem-Aranha, né? Lá foi o Van Diesel também. Van Diesel? O Van Diesel, a gente não saiu na foto, que eu acho que eu estava até sem celular, né, na época. Nem o Mário. O Mário que ficava atrás do balcão, o mestre. Quem saiu na foto roubando a cena do Van Diesel foi o segurança, né? Aí os caras perguntam, mas esse cara é artista também? Ele estava com o Van Diesel. Não, esse aqui era o segurança da casa, o William. O cara saiu muito bem na foto, né? Do Van Diesel. Já quase assim, perto do número fechado também, né? O número também era uma casa que era abarrotada a todo momento, né? Todo momento. E, olha, eu acho que ali entravam uns 300 famosos por final de semana. Sim. Do que você imaginasse. Lá vem muitas pessoas. Que a gente não lembra o nome, daqueles mais ali que estão... Foi uma casa muito boa também. O forte lá era essas coisas assim. Gin, dry. Essas coisas, chegava lá... O pessoal pede o quê? Pede clássico, pedia clássico. Lá era bem legal, porque lá foi, eu acho que ver essa coisa do Mosco Mule também, do Marcelo, né? Inovar o Mosco Mule com a espuma. Então, botaram tudo em prática ali. Sim. As taças... Talvez tenha sido o drink que você mais serviu. O Mosco Mule era uma febre na época. O Mosco Mule e o Aperol, estava começando. E o gin na taça. Então, na taçona. Porque é aquele negócio que eu falei lá no Nacional, no Rubaiá, os gin tônica, gin fizz, essas coisas tudo era não tinha essas infusões que hoje tem, e tudo era em copo longo, né? O pessoal roubava muita caneca lá? Então, eu acho que começou com as 200, poucos dias, eu acho que tinha umas 50, muitas. Que foi onde surgiu mesmo, acho que naquele momento, né? Ali tava não tinha para vender caneca de cobre, então todo mundo passava a mão. Não importava se era rico ou se era pobre, passava a mão. E era as original, né? Não tinha aquela coisa de... Revestida de inox por dentro. E tinha um nome lá, eu lembro que era até patrocinado pelo nome de um produto, né? Que era a vodka. Da Absolute Elix, sim. Isso, Absolute. Pode falar, porque eu trabalhava com ela. Então, você era um... não patrocina a gente, mas eu falo aqui, não tem problema. Pode procurar sua foto que tá aí. Nós com a Absolute e você lá. Então, tem, pô. Eu olhando, então, o Rafael aqui. Você, o Mário, o Derivan e mais, eu acho que o Dante. Sim, então, que o Dante ficava na balada lá, né? Isso. O Dante mais uns 2 ficavam na balada. E era isso, a gente... É muito legal. E era isso que a gente faz. Que o número a gente entrava ali, você sabendo que a noite era pequena. Porque a gente tinha dia que 5 horas da manhã, estava com o Marcos Campos lá, que era o dono, e mais a galera dele. Mais a galera dele. Você conheceu o Marcos Campos. Diz ele que ia abrir uma casa agora e queria que eu fosse. Eu disse, não, deixa eu... O que ele tomava? O que ele tomava às 5 horas da manhã? Ele tomava muita Patrão Café. Foi pra acordar, né? Era. Vou trazer aqui. Vou falar pra ele, vou mandar uma mensagem pra ele vir aqui e gravar com a gente e vou falar pra ele que tem Patrão Café pra ele. Sério, vai ter? Não sei se vai ter, mas desculpa que eu vou arrumar pra ele vir aqui. Olha, ele não só bebia Patrão Café, como ele mandava fazer pra, derramar Patrão Café. Era batida, né? Pra fazer frappé. Então, sim. O que acontece? Ele tanto tomava ela por uma frappé. E lá ele... Batia com gelo. A última vez que eu vi ele disse que ia montar um negócio e queria que eu arrumasse uma galera pra ele. Pode falar que o Raimundo veio e falou... Ele vai ver, a gente vai marcar ele nos vídeos. Você sabia que ele foi um dos primeiros caras que mandou a coroa lá pro mestre Ivan, hein?
Fez o quê? lá no velório do mestre Derivan. Ah, é? Foi o Tem um... Marcos Campo, ele gostava muito do Derivan. Quem não gostava, né? É. O Derivan... Quem não gostava? A Fran Barroso falou que não conheceu ele, porque estava para o Derivan chegar um dia e 2 dias depois e dar uma palestra lá no Sírio-Libanês, lá onde meu irmão é mestre, que ela também, hoje ela é atendente lá, já virou querida lá da clientela, que é aquele Sírio lá na Dianópolis. Sei. E lá tem um rapaz que trabalhou muito tempo com o Derivan, que é o Valdomiro. Acho que você deve ter visto o Valdomiro Sim, muitas conheço o vezes. Valdomiro. Então, ele é que levava o Derivan para as palestras, né? Era o motorista. Uhum. E ele já tinha contato com o Derivan. Quando chegasse de Portugal, ia ser lá, ia ser no NACA também, que ele ia passar para dar uma repaginada lá para a gente. Como você também está convidado ao NACA, o Rubens está sabendo disso, o Pedro, a galera aqui. E, inclusive, o Rubens só pediu, né, que marcasse aí uma hora para nós chegar lá, porque como o NACA é uma rede de 4 casas hoje. E, às vezes, a pessoa corre estar lá, o ele chefe não de tá bar lá, não é. está. Vamos lá vamos sim, sim. vamos lá. Mas eu sim. prefiro ter lá no NACA Jardins. Vamos É lá. um convite para você que seja lá. E de lá você já foi pro NACA, não? Do número? Do número eu fui pro... Não, fui pro Aragon. Aragon eu fiquei mais uns 3 anos lá. Ah, o Aragon era o espanhol, né? Aragon é uma casa muito boa. Era tipo, a clientela do número é a clientela do... Era uma casa legal também, eu atendi lá. Eu saí do número, mas todo dia eu ia atender a mesma clientela. Que era o esquenta do número, começava no Aragon. Aham. Era ali a Lupeço, que era aquela a rua da Brasil Agosto, com a Ministro. Uma casa que teve num auge assim também, sabe? E fechou, né? Mas eles estão abrindo outro lado. O Aragon é uma casa ibérica. Sim. Misturava o português com o japonês. Ou com Com espanhol. Espanhol, desculpa. Português com espanhol. Onde Eles montaram até um bar de tapas do lado depois, né? Isso, tinha ali que era mais as tapas. Foi antes, depois aí veio a tapas. Né? Ali tinha, como é que chama? O cordeiro, a paleta de cordeiro, tinha a paeja, tinha tantas outras coisas e a sobremesa. Né? Mas tudo era assim. Você vai comer uma comida portuguesa, tinha lá no Aragon. Se fosse escolher uma cozinha espanhola, também você ia ter essa diversidade, né? Por isso que eu acho que eu aprendi um pouquinho só de cada coisa, que a gente vai levar aí Sim. para sempre, né? Sim. E aí do Aragon você já foi pro... A do Aragon, eu tive uma passagem pelo outro restaurante que fica na Vila Leopoldina. Mas foi pouco tempo que veio a pandemia, né? Aham. Aí nessa pandemia a gente se desligou e depois era para voltar para lá. Até voltei mais, ficou aquela coisa assim... Como foi na pandemia pra você? A pandemia foi uma coisa assim surpresa, né? Que a gente não esperava que fosse aquilo. Primeiro eles falaram assim, olha, o noticiário no sábado, acho que foi, que a gente só tinha visto um comentário lá. Aí no sábado falaram assim, vai ser fechado todos os restaurantes. Nem dono sabia, e aí todo mundo ficou trabalhando naquela coisa, se perguntando, né? Quando foi 3 horas da tarde do domingo, acho que a maioria das empresas fizeram isso, que na segunda ia cair aquele decreto, né? Fechar por 20 dias no início. Enquanto esses 20 dias, acho que teve um sindicato aí dos restaurantes que já... Tipo assim, já fez com que todo mundo fosse, a maioria, demitido, né? Ficasse em casa até ser chamado de novo. E a gente, como estava lá há pouco tempo, tipo 1 ano, eles falaram, olha, a gente vai fazer melhor desligar todo mundo e depois chamar. Inclusive chamaram. Só que assim que chamaram para essa outra empresa, que era o Mamadjuri, aqui na Carlos Web, aí eu tive a oportunidade de ser chamado para o NACA. Eu falei, é no NACA que eu quero. A Fran também, a minha mulher, falou... Olha, não pense, vá no NACA. E lá no NACA eu já sabia porque era gastronomia diferente, uma experiência nova para mim. 30 e poucos anos na culinária, era contemporânea, clássico contemporâneo ali. Aí saí de repente para uma culinária completamente assim, japonesa, que é o que o NACA é, né? Você pegou o NACA do Jardins ali desde o início? O primeiro foi de Itaim, né? Foi, o primeiro tem 10 anos, mais ou menos, que é na 890 da Jerônimo da Veiga. Jerônimo da Veiga. Aí o segundo tem 7 anos, que é o NACA que é o NACA Jardins. Eu peguei quando abriu a expansão, que é uma outra parte, que era uma lanchonete, exatamente por causa da pandemia, uma lanchonete restaurante fechou, o NACA pegou e fez essa expansão. Aí eu já fui chamado para ela. Eu, mais uma meia dúzia, como já tinha garçons suficiente para onde era antes, vamos pegar uma equipe para... E aí foi onde eu disse, não, pensar 2 vezes. Agora, me falta no meu currículo isso, gastronomia japonesa. E o NACA é uma casa assim diferenciada também, até por esse fato me interessou, porque nós trabalhamos com os melhores produtos, sem imaginar, os peixes frescos, os melhores, os bluefins, né, que são atum azul, chama, a vieira, tudo assim é coisa, as iguarias, né,
São coisas assim que você chega lá, a gente tenta oferecer o melhor para o cliente, né? E o Naka foi, eu acho, dos poucos restaurantes japoneses ou orientais, enfim, que trabalharam bem carta de bebida, né? Que se dedicaram a fazer alguma coisa diferente com a carta de bebida, né? Sim, a nossa carta ela é muito boa. Teve a Jéssica, que fez consultoria lá. Quem mais passou por lá pelo bar? O Renan Tarantino. Então, aí do Tarantino, o Mário já entrou ali naquela hora ali, passou outros dois que não estavam. Teve o Miguel, que passou. Sim, aí nessa época do Miguel, eu ainda não estava. Aí tava, quando eu cheguei já era o Mário e outro. E deu continuidade o Rubens, né? O Rubens hoje é quem tá... Foi o Miguel, foi o Mário que te levou pra lá? O Mário foi meio que a ponte, né? Ah, foi ao contrário agora dessa vez. Retribuição. Então, a gente, tudo na vida tem uma forma de retribuir. Às sim, vezes é a roda gigante, né? E foi isso que aconteceu, é verdade. Apesar que eu tirei o Mário de uma faculdade sem perceber, né? Eu levei ele para fazer o maestro, gostou, virou aluno do mestre, e hoje estão aí junto a vocês com essa coisa inovando, que é a mixologia. Mas também foi o Naka que meio que abriu uma porta para ele fora do país, né? Com certeza. Pessoas que eu vou agradecer muito. O Mário é porque já é filho, né? A gente diz, não, família à parte. Mas outras pessoas que estavam lá, o Michel, que é quem levou o Mário também para Portugal, que era o gerente. A gente agradece aos que estão lá também, a gerência, aquele pessoal que está no comando, os mestres do NACA, que deram uma oportunidade assim, porque eu não sabia nada mesmo de japonês. Sim. Os drinks, claro que eu sabia, eu fui aprender os autorais, né? Porque cada casa cada casa tem o seu, né? E o NACA, nós temos uma carta de autorais assim, se o cara chegar qualquer drink, vai ter, clássico. Mas os autorais, nossa, é muito boa. Vocês estão convidados para ir acrescentar isso lá com o Rubens, né? Eu vou lá. Prometi que eu ia lá, pô, vou lá. A gente tem palestra sempre de bebida, quando é de vinho, é de saquê, é de drink. Semana atrasada o Rubens fez uma, parece que é sexta, vai ter outra. E a gente ofereceu o melhor para o cliente, né? Sim. Que temos que estar preparado para isso. E o NACA cobra isso da gente. Olha, aqui é uma casa... O NACA é uma casa diferenciada, é um conceito, né? Não adianta trabalhar com o melhor produto se não tiver o melhor atendimento. Então, a gente tem que estar junto. É uma moeda de engenho, aliás. Se as engrenagens não funcionar direito, né? Então, tem que estar tudo alinhado, desde o lavador de prato ao cargo mais alto. E acho que a gente fala. Porque tem aquele cara da cozinha que não aparece, mas ele é importante na hora do prato chegar na mesa. O cara lá do sushi, a gente que está dando mais a cara a tapa ali, que a gente costuma dizer, mas para isso a gente tem que estar ciente do produto que a gente está trabalhando, né? E a gente tenta vender isso, a melhor bebida, o melhor drink, a melhor comida, né? O Hermes é o nosso chefe de cozinha lá, responsável pela comida. É um cara, assim, fora de série. Ele, se não tiver do jeito que tem que ser, ele não leva na mesa. Os metros estão sempre ali alinhados para andar tudo bem, né? Andar alinhado. Opa, vamos ver o que está acontecendo. E o que não tiver, a gente tenta melhorar. E é essa a nossa função lá no NACA. Uma casa linda, maravilhosa. Adoro trabalhar lá. Como eu disse, eu acho que em todas que eu passei, não tem como não ter gostado. Umas a gente gosta mais que outras. E a gente tenta fazer da onde a gente está um ambiente mais do que, às vezes, familiar. Que é o tempo que a gente tem. Fica 12 horas no trabalho e 4, 6 horas em casa. Então, é muito assim. Você tem que estar muito bem preparado para isso, né? E diz uma coisa. O que você vê que mudou assim no serviço, no atendimento, no salão, desse tempo que você começou para cá? Porque sempre trabalhou com público alto, público de alto padrão. O que mudou hoje em dia? O que você vê de diferente? De certa forma mudou, né? A gente tem que acompanhar essa mudança, né? Eu acho que a gente tem que aprender mais a acompanhar a mudança do povo mais jovem de hoje do que nós a querer dizer, não, vamos fazer aquele jeito, né? Mas o que eles fazem de diferente? Eles são mais exigentes, são mais... Você fala cliente, né? O cliente, hoje está tudo mais transparente. O cliente, antes o cliente não tinha direito a ver uma cozinha. Hoje, ele se acha no dever de qualquer coisa visitar. Até a gente faz o convite à visita à cozinha. Apesar que nós trabalhamos numa casa que o atrativo é bem fácil, né? Você está no salão, está vendo a cozinha. Mas o cliente hoje, ele quer saber do produto e quer qualidade. Até porque, se nós não souber informar, hoje está na palma da mão, né? O cliente quer tomar um drink, você tem que saber o básico do que vai aquele drink. O mixologista teve todo um trabalho ali, o bartender para preparar. Chega lá, opa, esse autorais aqui, qual é o que vai? É só na base de gin, limão, e não tem mais aquela chave. Lógico, o segredinho todo você não pode falar, mas falou 3, 4 itens ali, você tem que estar afiado para isso. É o que a gente tenta. Tem 50 autorais, 50 drinks na carta, não dá para falar todos ali, mas os 10 mais consumidos você tem que saber
Com mais certeza. ou menos. E é os que vão mais vender. Com Tipo certeza. assim, e a gente tem que estar preparado porque tem drink para senhoras, né? Para o mais adequado, dependendo da idade. A gente tem que estar preparado. Não pode vender uma bebida muito forte para uma pessoa que está lá. Por mais que ela seja acostumada a tomar na base de gin, mas tem que saber qual o drink mais oferecido a proporção, né? E a gente tem muita pessoa, carinha de 18 anos, mas só tem 15, a gente tem que estar muito focado nisso, que hoje eles tiram uma foto do drink, depois a mãe liga, já aconteceu o caso assim. Não no NACA, mas eu sei que aconteceu já aí em casa que eu trabalhei. Tira uma foto lá, 3, 4 adolescentes, quando a mãe liga, opa, quem vendeu a bebida aí pro meu filho? Então tem que estar muito isso. Quer um drink? Complicado. Me dá uma... Aí você tem que dizer, TRG, você vai lá, o celular deu problema, não sei o quê, você não está com a original, não, a gente não vende. Eu tenho muito essa preocupação. E já aconteceu, eu chegar lá, 4, 5 pessoas, tem uma só de maior, e tem 3 pedindo drink, mas você vai tomar esses 4? Não, Aí eu disse, não, olha, infelizmente, não é por nós, é por toda uma... E é isso, a gente está muito focado porque Sim. A mãe chega lá, quem vendeu bebida para minha filha, ela já chegou, então imagina, né? E a gente tem muito esse cuidado. Pode falar. Queria fazer só mais uma pergunta. O cliente tem sempre razão ou o que ele que não pode fazer lá no salão? Em salão nenhum. Eu acho que aquele bom senso. Eu sei que o cliente 90% ele vai ter sempre a razão. A gente costuma dizer isso, o cliente tem sempre a razão. Apesar de tem coisas que, né, como o Rafael falou, tem situações que o cliente não vai ter razão. O cliente quer fumar num lugar proibido, ele não vai ter razão, ninguém vai tirar essa razão do garçom, querer proibir ele de fumar ali. Mas tem cara que, opa, eu vou fumar aqui que ninguém viu. Aí você vai lá 3 vezes, o cara já fumou 3 cigarros. Isso aí ele nunca vai ter a razão, né? Porque existe uma lei para isso, né? Mas tem coisas que a gente tem que resolver antes de dizer que o cliente vai ter a razão ou que o outro lado, né? Então, essa é a preparação maior da gente e dos que novos estão começando aí. É uma dica que eu falo para esse pessoal novo, né? Tipo assim, a gente tem que aprender muito com eles, que eles trazem alguma coisa de novo. A gente aprende um com o outro, mas se é para estar nesse ramo, eles têm que ter essa dedicação, saber como lidar, não é só levar o drink ou o prato, tem que ter um jogo de cintura quem quer trabalhar nesse ramo, desde lá do manobra ao seja bem-vinda, ao volte sempre, né? Sim. Isso é uma coisa que eu carrego comigo e eu tento passar para as pessoas. Vamos finalizar com um pinga-fogo aqui, o Pedrinho? Vamos. Não pode arregar, hein? Não pode arregar pra pergunta não, hein, seu Raimundo? Vamos ver até onde vai. Olha... Qual dos bares que você trabalhou, qual que servia os melhores drinks? Olha, eu acho que todos. Só que eu... lá, já regou já. Já tá em cima do muro, não pode não. Só porque o que eu digo assim, convido para tomar os melhores drinks hoje no NACA. Lá a gente trabalha assim com uma qualidade top de drink, dos batendo ao quem tá para atender. Boa. Então hoje, quem que é o bartender lá, o Rubens? O Rubens é o nosso responsável, é o responsável pelo bar. Então o Rubens faz drinks melhores que o Mário lá no NACA, a gente já tá sabendo agora. Não, o Mário quando tava no NACA, fazia o drink dele. Tá. Então o Mário fazia drinks melhores que o mestre derivando o número também. Tá registrado aqui. Não vou complicar os Raimundo. Eu ainda continuo dizendo que o Mário é um aprendiz que tem muito, até porque ele é um monstro já, tá bem demais. E assim, o Mário, ele possa levar o nome do Rafael, que é um cara que teve ali do lado, e que não quis levar o nome do mestre, que é quem também Sim. Até hoje eu defendi o mestre, eu acho que desde 86, quando eu conheci ele com o Bernardo Esconza. Aí depois passou pelo Baiuca, depois com outros lá, né? Baiuca, que era referência também, né? Eu não trabalhei com ele no Baiuca, mas eu trabalhei com ele no Número, trabalhei com ele, fiz evento. Os últimos 15 dias que nós ficamos foi em Jurerê, Santa Catarina, o mestre sendo responsável lá da coquetelaria e eu em outro setor que a gente Era que evento? Era... do Número, evento do Número. Não, na época era do Aragon. Do Aragon. Então aí, tipo assim, mas isso eu já levava o nome do mestre dos anos 90, né? Então, de qualquer barman que esteja à altura do mestre, a gente tem que o Daniel trabalhava no bar, né? O Daniel Júlio, do Aragon. O mestre que levou ele para lá. Ele era eu acho que era de uma outra área, ingressou no bar e depois, quando eu saí do Aragon, ele estava lá. E... pode falar. Qual cliente que era o mais generoso? Quem te deu a maior caixinha da sua vida? Olha, muitos. Se eu puder citar o nome de uns 3 aqui, mas pode citar o nome dos 3 aí. Um, sem dúvida nenhuma, um é o Faustão.
O outro era o dono da Objetivo, doutor de Gênios, né? E o outro é Marcos Atauro e muitos outros. Mas, assim, não só para mim, para quem atendia ele, né? Faustão sempre, todo mundo fala que é muito generoso, né? Então, mas tem muitos bons. Que pena que Faustão nunca passou num balcão no meu bar. Olha, e tem aqueles que nunca deram uma caixinha, mas que já foram muito, assim, prestativos, sabe? Porque nessa área você tem bons médicos, diretores de hospitais e pessoas que te amparam por outra forma, que às vezes não é a caixinha que eles dão. Por isso que eu digo, a pessoa tem que tratar bem, o Faustão que dá uma boa caixinha, mas tem que tratar muito bem também aquele que não te dá nada, mas que ele pode ser o cara que ele está pagando o salário do Faustão. Tem alguém conhecido que era assim? Que mostrava generosidade de outra forma? Tipo, respeitava o trabalho de vocês, assim? Tem cliente que já deu jantar para nós. Ah, você nunca teve, a tua esposa, teus filhos, nunca teve, não conhece o NACA? Então vai conhecer. O que eu gastei hoje, se for o caso, eu pago o dobro para eles me conhecer. Deu lá um jantar para a esposa, para o filho e tal. Que legal. São essas coisas que às vezes faz, e eles não é em custo de nada. Às vezes tem um simples atendimento ali que te dão isso. Que nem o Boni chegava na mesa, o Galvão Bueno, aquele pessoal, já tinha as mesas dele, Chiquinho Scarpa. Chiquinho Scarpa era generoso também, escrevia sempre um cheque à parte. Né? Tinha um cara ali, o vendedor das Ferras lá, o Chico Louco lá. Era generoso também, mas isso tudo mais na época do cheque, que eu tô falando. Que hoje em dia a gente pega mais o cartãozinho, passa ali, às vezes o cara já tomou umas, não dá pra gente dizer. Às vezes tem aquele jogo de cintura. É o valor total? Ou senão o cara, opa, te dou por fora, né? O serviço do garçom sempre vai ser assim. Você tem que estar muito atento, porque às vezes um deslize, a tua gorjeta daquele dia passa para outro. Qual bar que você ganhou as melhores caixinhas? No bar que eu ganhei o maior... Bar ou restaurante? Então, no Bar Número, no Nacional, Aragon, em todos. Porque, assim, é muito cliente nesse nível, assim, de... Chegou, o cara paga a conta, pega mais X para você, né? Teve algum serviço para você que foi, tipo, inesquecível? Você fala, pô, eu vou lembrar sempre desse momento, dessa pessoa, desse dia aqui. Teve muitas coisas, muitos momentos que a gente... Em cerimônias, né? Tipo, eu vou lembrar sempre que eu atendi na vida a rainha, né? A Silvia, que ela é brasileira e mora em um país aí. Da Suécia. Rainha Silvia. É a rainha Silvia. Aonde você atendeu ela? Foi no Nacional Clube. Lá foi onde eu servi lá, o presidente da Catalunha, a rainha Silva, aí tinha aqueles todos os ministros. Mas ela só conseguiu entrar no clube porque ela era rainha, né? Na época, não, porque tinha um setor de eventos também. Lá em cima, era pela eventos, sim. as festas eram exatamente para isso, celebridades. Aí tinha aquelas festas, as multinacionais, que aí misturava. Quem fez o pessoal que fizeram aquele clube lá, um grupo, que era o dono da antiga extinta Tupi, que depois passou padrões, era o Assis Chateaubriand, para ter ideia. Era Edmundo Monteiro, era o pessoal, acho que... Aí tinha o pessoal dos Matarazzo, foi só a nata, então era para eles. A ideia era isso aí, os donos dos bancos que se reuniam ali. E assim eu era convidado. O Roberto Carlos também foi lá, isso lá nos anos 89, por aí. Xuxa, foi onde a gente conhecia. Eu disse, pena que ninguém tinha máquina para registrar. E nem podia também em alguns casos, né? Claro. A Silva, esse primeiro-ministro, aquele pessoal lá, foi na época do Sarney. Aí ele também ia lá, no Rubaiá foi Maílson da Nobre. Outra situação, lá ia muito político, mas um dia um garçom derrubou lá no Rubaiá, ainda há tempo, né? Fica tranquilo. Os vinhos do Rubaiá era muito espanhol, ele trabalhava muito vinho espanhol. Sim. E eles tinham uma cestinha que a gente não abria o vinho em pé, abria meio que de lado, assim. Quando o menino abriu o vinho, o espanhol, às vezes, na época, acho que era um dos vinhos, tinha uma rolha mais comprida, e aquilo vinha um vácuo, né? O menino também estava com muita experiência. E a mesa meio pequena, o vinho foi todo, na hora que ele abriu, veio junto aquela copada, todo não, paletó do Maílson da Nobre, ele era o ministro da Fazenda, né? Nossa Senhora. Tudo aquilo. E lá eles mandavam até por colocar o serviço, couver errado nas mesas, às vezes o cara era podido. E aí, constrangimento para todo mundo, já chamaram o Maílson para ali. E numa situação dessa, o que acontece? Ele molhou a camisa, paletó. A única coisa que ele falou é que ficasse tranquilo, né? E estava com o diretor. Pegou o paletó dele, a casa se responsabilizou de levar até onde lavasse, entregasse lá no endereço que ele deixou na Faria Lima, que depois eu acho que depois fizeram tudo isso. No dia seguinte estava lá onde ele deixou. E daí a gente achou que o rapaz ia ser desligado, ele tinha entrado junto comigo lá. Passou todo aquele medo, ele mesmo achando, trabalhou lá mais uns 2 anos, saiu para ir para outro lugar. Hoje ele é o gerente, acho que é gerente ali do Chalezinho, do Morumbi. Pode perguntar. Sim. Legal. Por isso que eu conto assim, são casos reais. Nada, hoje talvez nem ele lembre desse momento, ele vai lembrar quando ouviu uma coisa, quando ele ouviu tipo assim, né?
e aconteceu aquele fato. A gente falava que não, acontece, tal isso, né? E são casos assim que, logo na celebridade, naquele momento, primeiro, era o cara lá do braço direito do Sarney no momento, né? Sim. Quais os lugares de São Paulo que você acha que não deveriam ter deixado de existir? Bar des Artes é um deles. O Nacional Clube ali vai existir, porque até hoje existe, talvez diferenciado. O Bar des Artes era para não ter existido, mas o Tamboril existe até hoje, que é do mesmo dono, né? Uhum. Pena que o Bar des Artes fechou, o Leopoldo também, que era do mesmo dono. Mas é uma coisa que a gente trabalhou e disse, puta, aquele ali foi o lugar. Eu espero que o NACA continue por uns 50 anos, né? Que eu quero, não só eu parar de trabalhar daqui a uns tempos, quando for a hora, mas que outros que tem aí, sigam, né? Que o Rubens continue fazendo drink lá, os médicos continuem seguindo o trabalho dele. Um abraço a todos eles, né? Que é a nossa equipe ali que faz com que isso ande, né? Legal, legal demais. A gente pede que aquilo que é bom continue, né? Infelizmente, nem sempre, né? Bom que o mestre estivesse aqui também, né? Que era um projeto dele esse, né? Isso. E que vocês, daqui para frente, só possa expandir, né? Que possa vir cada pessoa aí contar a sua história. E eu acho que isso vai agregar. Precisava, porque a gente vê só hoje influenciadores contando as suas histórias, que são, digamos assim, a maioria pessoas que estão começando aí a vida também, né? E precisava muito de um podcast da altura dessa do Mário Rafael, do Pedro, do Rafael Mariatti e do Pedro, para que desse um pontapé. Ontem eu estava falando com meus amigos, eu vou participar de um podcast, cara, que daqui a alguns tempinhos aí, vocês vão dizer, foi o cara lá que começou, nessa área, nessa linhagem, né, que é agregar a classe hoteleira, né, que é... Nesse nicho, sim. Desse nível que... A ideia é essa. Faltava isso, e com certeza vocês possam levar adiante, que possa subir degraus aí cada vez mais. Ah, obrigado, obrigado. E que eu sei que minha história não vai ser contada toda hoje, porque vai faltar tempo. Mas se um dia tiver a oportunidade de voltar de novo aqui... Lógico que vai ter, lógico que vai ter. Sempre tem, seu A Raimundo. gente vai relembrar muitas coisas ainda aí, que 2 horas eu sei que vai faltar muitas histórias, né? Sim. Muitas coisas para uma dose Sim. de história, né? É, isso aí. Tem que ser 2 doses de história. Tem que ser umas 2, 3. Não, vocês começaram com uma dose, tem que ser barril. Se Deus quiser, chegue lá, né? Chega lá. Vai chegar. Ô, seu Raimundo, muito obrigado aí por ter cedido um pouco o seu tempo para falar um pouco pra gente do que você viu aí nesses tempos todos. Valeu, Pedrinho, por acompanhar aqui de novo. Imagina, tamo junto. E pode falar. Então, e aí, deixando a oportunidade aqui, eu acho que o que faz a gente não desistir, às vezes, do que a gente é a família, né? A família sim. está do teu lado ali. No caso, Seja a família que você nasceu ou seja a família que você construiu, né? Mas eu digo assim, a família, o gostar não é só gostar, é você ter apoio. Sim. E eu acho que esse fato de eu ter começado sozinho lá no ramo, veio mais um e outro, chegou uma hora, nós ficamos tipo que nem uma empresa assim, isso é bom, porque eu acho que hoje não tem como. Eu paro hoje, amanhã meu irmão, opa, vamos fazer uma extra lá. O outro, ou senão eles param para fazer a mesma coisa. Você percebe que não, pô, não foi dessa vez que eu saí, né? Então, a gente que entra nesse ramo não quer mais sair. A Fran trabalhava de segunda a sexta, a minha esposa. Hoje ela trabalha de terça a domingo, quer dizer, entrou numa área que também, eu digo, saia, porque ainda é tempo, né? Por isso que eu digo, o meu tia lá não saiu, ficou numa área que era dele, né? Porque se entra, era difícil dele sair também, porque não sei o que apega a gente. Eu acho que é isso que eu digo, é gostar de trabalhar com o público. Então, você gostou de trabalhar com gente, você não tem mais como sair. E gostar mais ainda de fazer o que você gosta. Você tem que gostar todos os dias daquela mesma coisa que você sabe que é o que você vai fazer, que sabe que é o que aprendeu, né? A única coisa que você tem que fazer é o quê? Tentar melhorar, né? É isso. É isso. É isso. Obrigado, viu, seu Raimundo? Obrigado, seu Raimundo. Um abraço a todos. Agradecer a vocês que assistiram aqui até o final. Agradecer ao Estúdio Voz, que faz nossa produção. A Isa, que está ali na mesa de comando ali, controlando tudo. Agradecer a MZ por patrocinar mais esse episódio, tá? E nos vemos daqui 15 dias no episódio número 10, olha só. Tá? Então, se beber não dirija, beba com moderação e não compartilhe esse conteúdo com menores de 18 anos. Até a próxima. Tchau, tchau.